Bom, seguindo então, pessoal, estações do ano. Também um fenômeno bastante interessante, né? Tem época que o Sol nasce mais cedo, se põe mais tarde, tem época que ele nasce mais tarde, se põe mais cedo, tem época que faz mais frio, mais calor. Vamos tentar entender aqui as diferenças. A gente já conversou um pouco sobre isso, então acho que vai ser bem simples. 3 minutinhos a gente resolve esse problema. Bom, essa imagem aqui eu peguei do Instituto de Física da Federal do Rio Grande do Sul e lá a latitude é 30 graus ao sul. O que acontece é que você tem os solstícios de verão e inverno aqui. Esse ano foi dia 21 de dezembro, né? Agora há pouco. Então você tem o solstício de verão aqui em dezembro, que é quando o Sol passa mais alto no céu. Reparem que para quem está em Porto Alegre, por conta da latitude lá ser de 30 graus, o Sol nunca passa no zênite, nunca passa a pino, né? Porque o máximo que ele chega é aqui. Aí depois ele vai indo, dezembro, janeiro, fevereiro, março, aí ele passa no meio termo, que é quando o Sol nasce exatamente no leste, tem um L aqui pequenininho, e se põe no oeste, então lá para o dia 20, 21, 22 de março, e depois continua, abril, maio e junho, que é o solstício de inverno, que é quando o Sol nasce mais perto do norte aqui, dá uma voltinha curta, se põe, então ele nasce mais tarde, se põe mais cedo, porque a maioria do tempo ele está não visível, está no céu não visível. Diferentemente aqui de dezembro, que na maioria do tempo de passagem dele, ele está no céu visível, né? Então aqui ele nasce bem cedo, se põe bem tarde. Eu estive em Porto Alegre no verão, já faz uns 5, 6 anos, e como lá tem uma inclinação maior que São Paulo, aqui é 23,5, né? Lá é 30. Então lá o Sol nasce mais cedo ainda no verão e se põe mais tarde ainda, né? Por conta dessa inclinação. Então era 8h30, 9 da noite, o Sol estava ainda se pondo lá em Porto Alegre, então bastante gostoso passar o verão lá, porque fica claro até 8h30 da noite, é interessante. Também não deve ser agradável em lugares com a latitude mais abaixo ou lá muito acima, que o Sol fica até meia-noite, aí não deve ser legal, né? Porque a gente precisa descansar, né? E a noite é gostosa também, né? Enfim. Então, como que vai estar organizada as estações do ano, né? Você tem esse solstício de verão e de inverno, que é o momento que começa o verão e o momento que começa o inverno. Repare que o momento que começa o verão, dia 21 de dezembro, é o momento que o Sol, é o dia que o Sol fica mais tempo visível. Então, seria... Tem um colega que usa a analogia da panela, né? Da panela de pressão, assim. Se você acende uma panela de pressão e deixa o fogo ligado lá no fogão, tem uma hora que vai esquentando, 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 esquentando. E se você desliga o fogo, ou se você abaixa o fogo, continua esquentando, mas esquentando com menos intensidade, né? Só que já está bem quente. Então é mais ou menos isso. Aqui no solstício de verão, é o dia que o Sol fica mais tempo visível e ilumina mais, ou esquenta mais, determinada região. Por exemplo, aqui em São Paulo. No entanto, ele já vem, né, de setembro para dezembro, ele vem chegando nessa posição de maior intensidade, né? Está esquentando, está esquentando, está esquentando. E de dezembro para frente, ele começa a voltar. Mas só que já está bem quente. Então continua esquentando, mas vai reduzindo, né, a taxa de calor por dia. Só que você já está numa região que já esquentou bastante. Então só para a gente pensando nessas relações, né? Equinócio de primavera e outono são os dias e noites com igual duração, quando o Sol nasce e se põe no leste e no oeste. E para fazer esse percurso de sair do ponto de mais próximo do sul e até o ponto mais próximo do norte e voltar para o deslocamento mais próximo do sul, o Sol leva 265,242199 dias, ou 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Esse ano a gente não vai fazer aula sobre calendários, porque não dá tempo, mas dá para vocês terem uma ideia aqui, né? Se fossem 365 dias e 6 horas, bastaria a cada 4 anos a gente colocar um dia novo, que é o ano bissexto, né?
porque ia acumulando 6 horas todos os dias. Aí daria 24, mas só que não acumula 6 horas, né? Acumulam 5 horas e 48 minutos e 46 segundos. Então, se você coloca um dia a cada 4 anos, você está colocando um erro ali de 12 minutos, 11 minutos todo ano. Então, tem um ano que você precisa tirar um dia, que é a cada 100 anos. Então, em 2100, vai tirar um dia. 2100 deveria ser bissexto, mas não vai ser bissexto. Então, você não conta um dia. Isso acontece a cada 100 anos, com exceção de 2000, porque também não dá perfeitinho. Então teve em 1900, não teve em 2000, agora vai ter 2100 e 2200. O ano que era para ser bissexto não será. Mas em 2100 a gente não vai estar aqui, né? Todos nós já vamos ter morrido. Talvez um ou outro assim, mas são exceções. Enfim, essa explicação é geocêntrica para as estações do ano. Por que é geocêntrica? Porque é o referencial na Terra, né? Daqui da Terra eu vejo o Sol fazendo esse percurso. Ah, mas então a Terra está parada e o Sol que está girando em volta dela? Do ponto de vista da Terra, sim. A gente vê o Sol nascendo e dando a volta todo dia aqui. Agora, do ponto de vista heliocêntrico, explicação moderna, isso se deve à inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à órbita, que é de 23,5 graus, né? Então, você tem aqui, por exemplo, no solstício de dezembro, o eixo de rotação da Terra está inclinado 23,5 graus com relação à órbita dela ao redor do Sol. Então, em dezembro, a luz do Sol vai bater com mais intensidade para quem está aqui no hemisfério sul. Repare que para quem está no Trópico de Capricórnio, que é o nosso caso aqui de São Paulo, o Sol vai passar bem no zênite aqui, bem na vertical. Depois de dezembro vai indo para março. Em março o Sol bate exatamente no Equador. Então para quem está no Equador é que o Sol vai estar passando no zênite. Depois em junho o Sol vai bater exatamente aqui. A luz do Sol perpendicular com quem está no Trópico de Câncer, no hemisfério norte. Então vai ser verão para eles lá, o começo do verão para quem está no hemisfério norte, para a gente o começo do inverno, porque o Sol vai estar passando mais de raspão aqui para a gente, né? Mais inclinado possível. Vai estar aqui o Sol passando em junho, né? Então a luz vai estar batendo de lado para quem está no sul. E depois em setembro é igual em março, já que a Terra está girando aqui, então todo mundo que está no Equador vê a mesma coisa em setembro e em março, né? Beleza? Essa confusão aqui eu vi muitos alunos em 2018, 2019, 2017 cometendo essa confusão nas provas e olha, era doído. Confundir estações do ano, verão, inverno, primavera e outono, com a distância da Terra e do Sol. Assim, no verão é mais calor, é mais quente porque a Terra está mais perto do Sol. E no inverno é mais frio porque a Terra está mais longe. Isso é um equívoco absurdo, porque a órbita da Terra ao redor do Sol é praticamente um círculo. Tá? É praticamente um círculo, então está sempre a mesma distância do Sol. Tudo bem? O importante mesmo é a inclinação do eixo de rotação, tá? Com relação à órbita, né? Beleza? Falar dos eclipses, acho que dá para ir no mesmo vídeo, né? Que foi curto. Bom, eclipses também ocorrem de quando em quando, aí todo mês, cada 2, 3 meses tem um eclipse, geralmente parcial. Eclipses totais são bem mais raros. E vamos também tentar rapidamente relembrar ou entender o que são esses eclipses, né? Algumas imagens para ilustrar. Primeiro essa aqui, de José Antônio Hervás, lá do Apod também, 29 de setembro de 2015. Então, eclipse lunar total. Então, não sei de onde que esse José Antônio tirou essas fotos. Dá pra gente saber pela inclinação que a Lua está subindo, né? Então dá pra gente calcular aqui a latitude, enfim, mas não é o caso agora. O fato é que o hemisfério sul deve ser no Chile, né? No Chile que tem grandes observatórios, enfim, pelo nome dele também, deve ser no Chile. Bom, aqui teve um eclipse lunar total, ele foi tirando fotos, então, desde que quando começou o eclipse
Então aqui assim foi tirando uma foto, outra foto, e depois foi somando, né, sobrepondo as fotos. Aqui quando estava no eclipse total da Lua, e depois quando a Lua já saiu da sombra da Terra, né? De novo, onde é que está o Sol? Bom, se o Sol está iluminando essa Lua e está aparecendo essas sombra preta aqui, isso daqui é sombra da Terra, então o Sol está lá atrás, né? Para trás aqui da tela do computador, né? Na minha direção aqui enquanto eu falo. Bom, então foto bonita, e enquanto ia tirando essas fotos, teve uma tempestade de raios aqui, e aí faz essa somatória, fica legal. Essa daqui é uma das que eu acho mais bonitas, essa foto também do Apod, de 15 de dezembro de 2011, um eclipse total que teve da Lua também. Olha que bonita essa foto, porque essa montagem, né, primeiro aqui quando estava no eclipse total, aqui quando estava num pedaço, aqui quando estava em outro pedaço, como nessa aqui, né, pegou uma dessa, 5 fotos, e colocou ela de tal forma que a gente consegue ver a sombra da Terra aqui, tá? Uma coisa que me espantou também, de novo, não é bonito ver a sombra da Terra aqui? Eu acho muito bonito a sombra do nosso planeta, né? Uma coisa que me espantou é que teve gente confundindo também nos outros anos eclipse com fase da Lua. Falando assim, nessa foto aqui a Lua está em fase crescente. Eu falei, não, a Lua está cheia, só que está tendo um eclipse, a Terra está passando na frente da Lua com relação ao Sol, né? Então é a sombra aqui, e olha que legal a sombra da Terra quando você junta todos os momentos do eclipse, né? Para quem não sabe, também a Terra tem um diâmetro de mais ou menos 4 luas, né? Ou a Lua tem um diâmetro de 1/4 da Terra, né? Então, é claro, também tem a distância, mas daria para o diâmetro da Terra, assim, daria 4 luas certinho se tivesse mais próximo, né? Essa outra foto também é muito bonita, de 2007, lá do Apod. Essa foto aqui, tirada pela sonda russa Mir 27 Crew. Não lembro se é a estação espacial russa, não. Enfim, mas é russa. Que foto bonita, tá tendo um eclipse na Terra, um eclipse solar. Então a Lua tá tampando o Sol para quem mora nessa região da Terra aqui. Então nessa região do planeta, a Lua está fazendo sombra. Isso aqui é a sombra da Lua na Terra, né? Então quem está nessa região aqui do planeta está vendo um eclipse solar. Quem está nessas outras regiões do planeta está vendo o Sol normalmente, né? Sem graça nenhuma. Agora quem está aqui está vendo um eclipse solar, e quem está aqui no meio mais escuro, eclipse solar total, né? Muito bonita essa foto. Uma última foto aqui bonita, antes da gente ir para a explicação em si. Um eclipse duplo do Sol. Vale a pena colocar assim, que eclipse é quando alguma coisa entra na frente de outra iluminada, né? Ou que está refletindo, ou que é fonte de luz, enfim. Geralmente a gente fala de eclipse entre Terra, Sol e Lua. Mas qualquer corpo que passa na frente do outro é um eclipse, né? Então aqui, por exemplo, você tem a Estação Internacional Espacial, Estação Espacial Internacional, passando na frente do Sol, enquanto a Lua passa na frente do Sol também. Então está tendo um eclipse parcial do Sol, um eclipse solar parcial, e aí passa a Estação Espacial Internacional, e o cidadão que fotografou deixou muito bonito isso aqui, né? Porque foi tirando aquelas fotos em sequência, né? Então enquanto a estação passava aqui, a ideia era registrar o eclipse solar da Lua, né? Não da estação espacial, mas ela passou e ficou bem bonitinha aí. Enfim, fotos profissionais aí, né? Tem essa também. É tanta foto, a gente vai selecionando aqui, tem uma mais bonita que a outra. Essa aqui da 31 de março de 2015, a coroa solar vista dessa cidade de Svalbard, deve ser lá pro lado das Noruega da vida, né? No momento que a Lua passa na frente do Sol e tem o eclipse solar, a gente consegue ver a coroa solar, que é toda essa região do Sol, para além do disco solar, toda a região do Sol por onde emana toda a energia liberada das
explosões nucleares, das fusões nucleares. Então você tem essa coroa com matéria, isso aqui é matéria, tá? Como se fosse uma atmosfera do Sol, de onde basicamente sai o calor que chega na Terra aqui, né? Essa coroa é muito bonita, só dá pra ver quando tem eclipse solar total, né? Então é bem bonita. Bom, a explicação, basicamente, isso aqui, você tem eclipses solares ou lunares, né? Pensando nos principais. Eclipse solar pode ser total, parcial ou anular. O eclipse lunar pode ser total, parcial, penumbral total, penumbral parcial. Bom, eclipse solar está aqui, né, na figura, e eclipse lunar está aqui. Eclipse solar, quando a Lua passa na frente do Sol para quem está aqui na Terra. Lembra lá que a Lua demora aqui 28, 29 dias para dar essa volta, né? Então, em um certo momento, ela passa nessa região, entre o Sol e a Terra, e vai fazer uma sombra aqui para uma região da Terra aqui pequenininha. Essa sombra da Lua, quem estiver aqui nessa posição é que vai estar vendo o eclipse solar, né? Se estiver no meio da sombra, o eclipse solar total. Se estiver do ladinho aqui, um eclipse solar parcial, né? Essa região aqui de sombra da Lua com relação ao Sol é essa aqui, né? Tá? Dessa imagem. Bom, a Lua continua girando. Quando ela está aqui atrás, se ela entrar na região de sombra da Terra, de umbra, né? Região umbral da Terra, vai ter um eclipse lunar. Tá? Se ela entrar totalmente na sombra da Terra, vai ser um eclipse lunar total. Se ela entrar só um pedaço, vai ser parcial. Ah, e esse eclipse solar anular? Anular ou anelar, de anel, né? Quando que ele ocorre? Lembra que tem a superlua e a microlua? Quando a Lua está em fase, que ela está um pouco mais distante da Terra e está em microlua, se ela tem um eclipse nessa época, ela não cobre o disco solar inteiramente, e aí fica um anel do Sol em volta, né? Então fica um solar anular. Se ela está numa fase intermediária ou de superlua, aí ocorre eclipse solar total, né? Se ela entrar na frente exatamente do Sol. Eclipse lunar total e parcial, tranquilo. E o lunar penumbral é quando a Lua entra numa faixa de meia sombra. Penumbra é como se fosse uma meia sombra. Você tem luz do Sol passando de um lado e passando do outro lado do planeta. Dependendo de como a Lua passa por aqui, ela pega a luz que só vem de um lado. Então ela fica com meia luz. Então fica um eclipse penumbral. Tá? Enfim. Então, esses são os tipos de eclipses, tá? E, por último aqui, um eclipse lunar total que ocorreu em outubro de 2004. E aí você teve lá no Apod, publicado dia 27 de outubro, quem poderia ver esse eclipse total e quem não veria, né? Então, ó, o eclipse visível para quem estava nessa região do planeta. Brasil, aqui, Estados Unidos, Canadá, enfim. Sendo que aqui era o ponto máximo do eclipse total. Quem está nessa região do planeta naquele dia, quem estava nessa região, viu o eclipse no nascer da Lua, né, quando ela está nascendo. E aqui, quando a Lua estava se pondo, o pessoal da África, aqui, da Europa, conseguiu ver, da Rússia, o eclipse no pôr da Lua. E aqui no nascer da Lua, quem estava nessa região. Quem estava aqui na Austrália nessa época, no Japão, na China, aqui, não viu eclipse nenhum. Porque a Lua não estava visível, estava o contrário, né? O oposto de quem estava aqui no Brasil. Até porque a Terra é uma esfera, né? Enfim, cada uma que a gente ouve hoje em dia. Beleza, então dá pra gente mapear, quem trabalha com astronomia consegue mapear, assim, exatamente de quais localidades do planeta vai ser visto um eclipse, que horário, etc, etc, porque a gente já sabe a velocidade que a Lua gira, sabe a velocidade que a Terra gira, sabe o formato da Terra, então consegue prever tudo isso muito facilmente, né? Última questão. Por que não ocorrem eclipses em todos os meses? Eclipse solar e eclipse lunar, se pensarmos na explicação das fases da Lua. Quer dizer, repara aqui.
Se a gente volta lá para as fases da Lua, vai dar trabalho aqui, mas vale a pena. Aqui. Quando a Lua está aqui, está a Lua nova. Todo mês tem Lua nova. Depois crescente, cheia e minguante. Quando a Lua está nova aqui, ela não deveria fazer um eclipse aqui para uma região da Terra? E aí quando a Lua está cheia, não deveria ter um eclipse porque ela entrou na sombra da Terra? Não deveria todo mês ter eclipse solar, eclipse lunar, eclipse solar, eclipse lunar? Né? A questão é essa, não deveria, por esse desenho, não deveria ter eclipse todo mês? Ou mesmo por esse outro desenho aqui, né? Cadê? Aqui, mesmo por esse outro desenho. Não deveria ter aqui, quando é lua nova, ter eclipse. Lua cheia, tem eclipse de novo. Então todo mês deveria ter 2 eclipses. Por que isso não acontece, né? Pelo seguinte motivo, porque a inclinação do plano da órbita da Lua não é a mesma da inclinação do plano da órbita da Terra. Tem uma diferença de 5 graus, 2. Então, se fosse assim, ó, o plano da órbita da Lua ao redor da Terra fosse no mesmo plano da eclíptica, que é a órbita da Terra ao redor do Sol, ou do Sol ao redor da Terra, né, do ponto de vista geocêntrico, ia ter eclipse todo mês. Mas não é assim que funciona. O que acontece é isso, ó. A órbita da Lua está inclinada com relação à órbita da Terra. Então esse alinhamento é muito difícil ocorrer. Aqui, por exemplo, está alinhado Sol, Terra, Lua. Só que não é uma linha reta, porque a Lua faz uma curvinha de 5 graus. Aqui está exagerado no desenho, né? Só para representar, aqui deve estar com uns 40 graus. São só 5 graus, mas que faz toda essa diferença, né? Então você tem isso, ó. O Sol, nessa configuração, Sol, Terra e a Lua, ela gira nessa órbita. Então assim, está a Lua cheia, porque o Sol está iluminando a Lua, a gente está vendo aqui da Terra a Lua cheia, mas não está na sombra da Terra, né? Então dependendo de como a Lua gira aqui, a cada 28, 29 dias, como que a Terra gira a cada 365 dias, às vezes casa, tem que tirar o mínimo múltiplo comum, e às vezes casa momentos em que um vai atrapalhar, vai entrar na sombra do outro, né, e vai ter eclipse. Tudo bem? Bom, atividade da semana, dessa vez muito simples, exercícios de vestibulares, exercícios de treinamento, para treino, né? Tem lá 4, 5 exercícios para estudo, que vocês podem fazer quantas vezes quiser, e depois tem 4, 5 exercícios avaliativos para serem feitos até o dia 11. Tá? Bom, pessoal, bons estudos aí e até a próxima aula.